Bom, pessoal, muito bem-vindo ao nosso vídeo, mais um vídeo para você. Trazemos aqui para você hoje uma entrevista do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, onde ele relata que até na data de ontem, o presidente Lula ainda não havia entrado em contato com o governador. E ele mandou sim, né, está em contato com o ministro da Justiça, Gleisi Hoffmann. A Benedita, que em vez de ir estar com o governador do estado, foi até o local do ocorrido, prestou solidariedade aos moradores da comunidade, mas não prestou também solidariedade aos policiais, à família dos policiais que morreram. Então nós vemos aí um governo federal totalmente desconectado, né, da realidade do Rio de Janeiro. É duas coisas: ou ele está desconectado, ou ele está, na verdade, fazendo vista grossa e está pouco se lixando para o crime no Rio de Janeiro. Na verdade, é o que nós percebemos, que o presidente Lula, ele não está muito afim de combater o crime no Brasil, e muito menos no Rio de Janeiro, depois do posicionamento do governador. Governador Cláudio Castro, a gente está completando 2 semanas já dessa grande operação que provocou esse impacto todo no Brasil. Como é que foi a sua primeira conversa com o presidente Lula depois dessa operação? Bate, não foi ainda, né? Não foi como? Ele não ligou ainda. Ele não ligou? Não ligou. Não por telefone, nem e-mail, nem telegrama, nada? Não, o presidente Lula não. Quem falou comigo foi o ministro da Justiça, foi o ministro da Casa Civil e a ministra Gleisi, foram os 3 que falaram. Alguns tentaram falar bobagem, mas a gente não responde. Mas aqui você atribui o fato do presidente, né, que é uma autoridade que tem que estar ligada, né, no que acontece no Rio de Janeiro, né, no terror que o Comando Vermelho provoca no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil, não ter falado com o senhor? Talvez essa cópia aí tenha sido prioridade, talvez ele queira ter deixado para os assessores dele falarem, mas ele mesmo não ligou em momento algum. E o senhor ligou para ele? Não. A gente falou desde sempre, quem quisesse vir aqui ajudar era super bem-vindo. Quem não quisesse era melhor que não viesse. Mas eu imaginava que já estava, inclusive, sendo engatilhada uma visita do presidente ao Rio de Janeiro depois disso. Olha, só se for diretamente. Veio o pessoal lá da comissão, veio a ministra dele, inclusive não foi no Palácio, foi só lá no lugar, mas até agora nenhum contato nesse sentido não. O senhor acha que o governo federal não está caminhando na mesma raia que o governo do Rio de Janeiro para combater o tráfico, o narcoterrorismo? Eu acho, Bate, que não é o foco deles igual é o foco do governo estadual. Acho que o governo estadual, eu já venho falando isso há um tempo, entender o tamanho do desafio. Para a gente não interessa muito de quem é a responsabilidade disso ou daquilo. Por exemplo, a gente trabalha na lavagem de dinheiro, a gente trabalha na questão de combate à entrada de armas no Rio de Janeiro, e acho que o governo federal está muito naquela assim, qual é a minha responsabilidade constitucional? Eles ainda não entenderam que o Rio e outros estados, a gente tem condição sim de vencer batalhas. As batalhas a gente vai vencer, mas a verdadeira guerra, só todo mundo junto. Não dá para vencer essa guerra contra os narcoterroristas sozinho. Nenhum estado tem condição de vencer. E talvez o que a gente precise, e eu acredito muito que essa decisão do Supremo acerca da DPF 635 possa ser um farol, que lá ele cobra integração, lá eles cobram financiamento, e com certeza a partir dali a gente tem uma luz aí no fim do túnel para poder, sim, que o governo federal nos ajude financiando de verdade esse combate à criminalidade. Bem, pessoal, é algo assim bem desproporcional, né? Vendo essa entrevista do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vemos o desinteresse do governo federal pela situação, e acabamos de ver hoje Alexandre de Moraes exigindo do governo do estado e das polícias, né, principalmente a Polícia Civil, que envie todas as imagens, né, dos policiais durante a ação, e vemos o Alexandre de Moraes se intrometendo, querendo se intrometer nas investigações, não sobre os bandidos, mas em investigar a polícia se houve alguma irregularidade na operação e na ação dos policiais. O que nós vemos, na verdade, é totalmente
Ao contrário, o governo, junto com o STF, estão mais preocupados com os bandidos que morreram do que com a população que são trabalhadoras, que sustentam esse país, com os policiais que morreram trabalhando. Na verdade, nós vemos um governo que não está preocupado com as pessoas de bem, mas está a fim de inocentar os criminosos para incriminar os inocentes.